O novo Papa adotou o nome de Leão XIV. Mas por que os papas mudam de nome? Quando se iniciou essa tradição? Por que os papas adotaram determinados nomes? É o que veremos no vídeo de hoje. Quando um cardeal é eleito papa, ainda dentro do conclave, o cardeal decano vai até ele e pergunta se ele aceita a eleição. Caso a resposta seja afirmativa, ele faz a seguinte pergunta: por qual nome desejais ser chamado? E o eleito diz. O primeiro papa a adotar um novo nome, naturalmente, foi Simão, cujo nome foi trocado para Pedro pelo próprio Cristo. Mas isso não inaugurou uma tradição. Na verdade, quase todos os papas do primeiro milênio conservaram o seu nome de batismo enquanto papas. E se, por vezes, os nomes se repetiram no primeiro milênio, era antes por acaso do que por escolha. No caso, homens que foram eleitos e que tinham o mesmo nome. Quais foram os primeiros papas a mudarem de nome? Bom, após São Pedro, o primeiro foi o pontífice eleito em dezembro de 532 para suceder ao Papa Bonifácio II. O eleito chamava-se Mercúrio. Ele mudou o seu nome para chamar-se João, sem dúvida porque o seu nome de origem, Mercúrio, fazia referência a um deus pagão. E este foi então o Papa João II. O próximo papa a mudar de nome foi ainda no século VI, o sucessor do Papa Pelágio I, eleito em 561. Ele se chamava Catelênios, mas ele também trocou seu nome para João. Foi João III. Ambos foram no século VI. Agora seria necessário esperar até o século X para que outro papa mudasse de nome. Foi aquele que se tornou papa em 955. Otaviano, que escolheu se chamar João XII. O próximo foi alguns anos depois, o que foi eleito é Pietro Canepanova, eleito papa em 983, e como ele se chamava Pedro, ele não querendo ter o nome do príncipe dos apóstolos enquanto papa, ele escolheu chamar-se João XIV. E a partir do final do século X, a tradição se firmou. Desde então, quase todos os papas, ao serem eleitos, escolheram outro nome diferente do seu batismo. Mas houve algum acontecimento que fez com que isso se tornasse regra entre o século X e o século XI? Sim. Quem abrir a lista dos papas, basta você abrir a lista dos papas dos séculos XI e XII, e você vai se deparar com uma coisa curiosa. A partir de Silvestre II, que foi papa de 999 a 1003, mas sobretudo a partir de Clemente II, que foi papa de 1046 a 1047, você verá uma sucessão impressionante de papas segundos. Silvestre II, Clemente II, Damaso II, Vítor II, Nicolau II, Alexandre II, Urbano II, Pascoal II, Gelásio II, Calixto II, Honório II, Inocêncio II, Celestino II, Lúcio II. Esses são papas dos séculos XI e XII. Papas que foram todos fervorosos reformadores, grandes nomes da reforma gregoriana, dedicados a devolver à Santa Sé a pureza que ela tinha moralmente perdido em razão dos papas dos séculos X e XI. E esses papas reformadores, papas santos, eles buscaram referência naqueles santos papas dos séculos I, II, III, IV, V. Como que para restaurar a santidade do papado, adotando nomes de papas santos dos primeiros séculos. Alguns mesmo mártires, por exemplo, São Clemente I, cujo nome, não usado por quase 1000 anos, ele viveu no século I, voltaria a ser frequentemente usado a partir do século XI. Santo Urbano I e São Lúcio I, também mártires, papas do século III, tiveram seus nomes recuperados. E mesmo papas não tão antigos como São Nicolau I, que não é dos primeiros séculos, mas do IX século, mas cujo nome, mas cuja memória era ainda tão forte, o seu nome também voltou a ser usado. E nesse período, nomes que não haviam sido esquecidos,
permaneceram sendo usados, né, no contexto dessa reforma, em razão da grandeza do primeiro papa que havia tido esse nome. Por exemplo, ao lado desses papas segundos dos séculos XI e XII, nós encontramos São Leão IX, que escolheu esse nome, Leão, certamente em memória do grande Leão do século V. E também no século XI nós encontramos Gregório VI, que certamente escolheu este nome em memória do grande Gregório do século VI. Foi também no século XI que se tornou habitual um papa, ao ser eleito, homenagear um outro, com o seu nome, um outro papa que ele conhecera e admirara. Não apenas um papa muito antigo, mas um papa que ele conheceu, que ele serviu. Por exemplo, foi para homenagear Gregório VI que Hildebrando escolheu ser São Gregório VII em 1073. E desde então, desde o século XI, os nomes todos já existentes foram tendo, um depois dos outros, novos papas. Alguns desses nomes ressuscitados na Reforma Gregoriana replicaram muito. Por exemplo, Clemente. Clemente, usado pela primeira vez no século I, uma segunda vez no século XI, e que teria outros 12 papas com este nome até o século XVIII. Já outros ficaram só no segundo mesmo, como Damaso e Gelásio. Alguns se multiplicaram, outros ficaram só no segundo ou no terceiro, no máximo. A partir de então, frequentemente também os papas eles mudaram de nome para fazer referência a uma virtude. Por exemplo, o nome Pio. O primeiro Pio, São Pio I, viveu no século II. Mas esse nome não foi ressuscitado na Reforma Gregoriana. Seria necessário esperar ao século XV para o cardeal Silvio Enéas Piccolomini, eleito em 1458, escolher ser Pio II. Em razão do quê? Do significado desse nome, Pio, piedoso. E houve até algumas situações esdrúxulas. Por exemplo, o nome Júlio. Houve um Papa Júlio, São Júlio, no século IV. São Júlio I. O segundo com esse nome foi eleito em 1503, Júlio II. No entanto, ele não escolheu esse nome para homenagear aquele primeiro São Júlio, mas escolheu esse nome para homenagear Júlio César. Então, no segundo milênio, a esmagadora maioria dos papas mudou de nome ao se tornar papas. Os últimos que não fizeram isso, que continuaram vivendo com seu nome de batismo, foram 2 papas do século XVI. O último foi Marcelo Cervini, eleito em 1555, que escolheu ser Marcelo II. E o penúltimo foi Adriano de Utrecht, eleito em 1522, que escolheu ser Adriano VI. E quanto à frequência dos nomes papais? Em relação à frequência dos nomes, a quantidade de uso de certos nomes, eu acho que nós podemos agrupar os nomes papais em 4 grandes grupos. Em primeiro lugar, há aqueles nomes que foram usados somente uma vez. Aqueles do primeiro milênio. Nunca foram usados por mais de um papa. Destes nomes individuais há como Pedro, Lino, Anacleto, Evaristo, Telésforo, Higino, Aniceto, Sotero. São 41 nomes papais que só foram usados por um papa. Pertencem todos ao primeiro milênio. Depois destes, há nomes papais que até se repetiram, mas no primeiro milênio, ou seja, papas que não escolheram estes nomes. Eles se repetem simplesmente porque, por acaso, elegeu-se homens com o mesmo nome. É o caso de Félix, que houve 3, um no século III, um no século V e no século VI. É o caso de Adeodato, que houve 2 papas com este nome no século VII. De Agapito, houve 2, um no século VI e um no século X. Marino, houve um no século IX e um no século X. Pelágio, houve 2 no século VI. Teodoro, houve um no século VII e um no século IX. Esses nomes ficaram lá no primeiro milênio, ocorreram mais de uma vez porque esses papas já tinham este nome e nenhum papa quis replicá-los no segundo milênio. Há um terceiro grupo, a saber, nomes que foram mais de uma vez usados no primeiro milênio, mas que continuaram a ser usados mais ou menos frequentemente no segundo milênio. É o caso de João, de Leão, de Gregório, de Bento, de Adriano e de Bonifácio. E há um quarto grupo de nomes, é justamente aqueles que foram ressuscitados, usados pela primeira vez nos primeiros séculos e voltaram a ser usados a partir do século XI.
É o caso de Clemente, de Inocêncio, de Urbano, de Pio, de Alexandre, de Celestino, de Nicolau, de Calixto, de Lúcio, de alguns outros. E dentre todos os nomes papais, quais foram os mais frequentes? Vejamos os 11 mais frequentes. O mais frequente foi João, com 21 papas. Ah, quer dizer que você é sede vacantista? Não, calma, eu vou explicar por que 21 e não 23. O segundo nome mais frequente foi Gregório, com 16 papas. O terceiro mais frequente foi Bento, com 15 papas. Também já explicarei por que 15 e não 16. Os nomes Clemente e agora Leão ocupam juntos a quarta posição, com 14 papas. O sexto nome mais comum é Inocêncio. Houve 13 papas chamados Inocêncio. O sétimo nome mais comum foi Pio. Houve 12 papas com este nome. O oitavo nome papal mais comum foi Estevão. Houve 9 papas com este nome. O nono nome mais comum são Bonifácio e Urbano. Ambos tiveram 8 papas. E o 11º nome mais frequente foi Alexandre, com 7 papas. E houve erro. Houve erros na numeração dos papas. Como assim? Exatamente. E eu vou explicar por quê. Há erros quanto à numeração dos nomes João, Bento, Estevão, Bonifácio, Alexandre, Martinho e Félix. Qual era a razão desses erros? Esses erros eram motivados pela consideração de que personagens que não foram papas como papas. Vou explicar. Veja o exemplo de Félix. Houve um primeiro Félix no século III, ok, foi o Papa Félix I. Mas no século IV houve um antipapa Félix, que em algumas listas foi listado como Félix II, mas que a igreja depois reconheceu como antipapa. No entanto, o Félix seguinte foi listado como terceiro, como se o segundo tivesse sido papa. Logo, vocês verão lá na lista dos papas que há até um Félix IV, sendo que houve apenas 3 papas com este nome. A questão é que um antipapa na numeração foi considerado. Então, então vocês verão na lista Félix I saltar para Félix III. O caso de Estevão também é interessante. Vejam, em 752 foi eleito um cardeal de nome Estevão para suceder ao Papa Zacarias. Este que foi eleito morreu 3 dias depois. Antes de ser sagrado bispo, ele era apenas padre. Depois se considerou que ele não foi papa, porque ele não era sequer bispo. No entanto, vocês verão na numeração dos Estevãos 2 números. Um número à frente, depois do nome, e depois um número entre colchetes, porque as listas variam entre Estevãos. Você verá lá, Estevão II, colchetes, terceiro. Estevão III, colchete, quarto. O mesmo erro se deu quanto aos outros nomes que eu mencionei. Vejam, Bento. Não houve um Papa Bento X. Bento X foi um antipapa. Por isso, há 15 papas Bentos e não 16. E há também um erro na numeração de Alexandre. Não houve um Alexandre V, que também é o nome de um antipapa. Houve apenas 7 Alexandres, ainda que o último Papa Alexandre, o último Papa com este nome, seja Alexandre VIII. O caso de João é ainda mais problemático e causou muita confusão. Um Papa João XIV. Em determinada lista, ele foi listado 2 vezes, como se ele fosse 2 personagens diferentes, João XIV e João XV. Esse foi o primeiro erro. Outro erro, aquele que seria João XVI foi um antipapa. E quando no século XIII, muito tempo depois, sem um papa com esse nome, Pedro Hispano decidiu chamar-se João, ele escolheu chamar-se João XXI, sendo que nunca houve um João XX. Ou seja, uma confusão muito grande, sendo que o último papa com este nome é João XXIII, mas efetivamente só houve 21 papas com este nome. E também há o caso de Martinho. Houve um Martinho no século... O primeiro Martinho, São Martinho I, viveu no século VII. O primeiro Martinho. E voltou a ter um Martinho no século XIII. Só que esse escolheu o nome de Martinho IV. Agora, mas e o segundo e o terceiro?
Por quê? Houve nos séculos 9 e 10 papas chamados Marino I e Marino II. Quando Martinho IV escolheu o nome, Martinho confundiu o nome e escolheu ser quarto, considerando que Marino I e Marino II seriam Martinho II e Martinho III. Mas tudo isso é apenas uma questão de numeração. Isso não faz diferença, isso não prejudica em nada a sucessão papal. E seria demais esperar que numa sucessão 20 vezes secular não tivessem confusões desse tipo. Bom, a história do papado é muito interessante, muito rica, cheia de grandes peripécias, de grandes lutas, de grandes desafios, e eu convido você a conhecê-la com profundidade na Escola de História da Igreja. E se você se matricular na Escola de História da Igreja nos próximos dias, você adquirirá gratuitamente um pôster com todos os papas, inclusive o Papa eleito em 2025. Você receberá gratuitamente com frete grátis para o Brasil. Se você não quiser se matricular, tem a possibilidade de você adquirir o pôster à parte por R$ 120 mais o frete. Fique com Deus e até o próximo vídeo.